Eu preciso dar uma abaixada. Hã? Abaixa mais um pouco. Por quê? Não, deixa a musiquinha aí. Olha, tá live. Vamos começar, já tá na hora. Mas não tô achando o microfone usando. Dia a todos aqueles que assistirão posteriormente no YouTube, aqueles que estão presentes nesta manhã de sábado, que Deus, nosso Pai, possa nos intuir a todos nós, estudantes que somos do Evangelho de Jesus, para que nós possamos tirar o melhor aprendizado nesta manhã, dessas lições na psicografia do Chico Xavier, trazido pelo André Luiz, né, no livro Missionários da Luz. Nós vamos nesta manhã fazer ainda o capítulo 13, que ainda estamos nele. Que Deus possa estar em nossos corações, nos nossos pensamentos, e que a gente possa se sentir cada vez mais motivado às transformações que somos chamados pela lei de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então recordar a semana passada para a gente poder já entrar no tema desse dia, né? Do sábado passado. Então, nós estamos vendo o capítulo 13, Reencarnação, que é a reencarnação de Segismundo. E na semana passada, o Alexandre tinha feito uma intervenção para que o Adelino pudesse quebrar aquela repugnância, aquela dificuldade que ele estava tendo de aceitar o Segismundo. Afinal, Segismundo assassinou Adelino numa reencarnação passada para ficar com a esposa do Adelino. E todos sofreram com essa ação, tanto o Segismundo, né, que pela própria situação que ele cometeu um assassinato. A Raquel foi para o prostíbulo e tchau, Helena. E Posso pegar? então o Adelino Precisa lavar. Já lavou? ficou com ódio, né, guardado no coração. E o Segismundo, claro, sofrendo por conta do ato que ele fez. Enfim, todos estavam bastante... E essa reencarnação onde o Segismundo vai reencarnar como filho do Adelino e da Raquel, seria a oportunidade para que esses ódios, essas mágoas, esse ressentimento fossem consertados, fossem reparados. Mas o Adelino estava muito reticente, muita dificuldade. Ele tinha pesadelos e o Segismundo aparecia para ele numa aparência muito feia, né? Por conta da forma, aquela questão do perispiritual, que ele ainda carregava aquela culpa. No plano espiritual, na erraticidade, ele já tinha melhorado bem, já estava num trabalho muito bom de auxílio ao próximo, lá mesmo no plano espiritual. Mas com a presença do Adelino, a aparência dele e a energia que os dois emanavam colidiam. Então ele não aceitava, o Adelino não aceitava, tinha horror, tinha medo, né? Ele tinha aquela impressão que ele era ameaçador, né? Poderia matar ele, alguma coisa assim. Que eram os resquícios da encarnação passada, onde ele viveu esse drama. Então Alexandre, nessa intervenção, quando se encontrou com o Segismundo, conversou com o Segismundo, e a conversa deles assim, é muito instrutiva
para todos nós. Enche minha boca. Minha boca. Então ele disse para o Segismundo: modifica as vibrações dos seus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta. Porque a aparência do Segismundo era de um mendigo. Então Adelino via ele dessa forma. E quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus ensinou. Então receba com caridade, com compaixão, com amor. Ainda é claro que você não vai ter aquele amor sublime que Jesus tem para com todos nós, mas se esforce o que puder para compreender e aceitar aquela pessoa que está ali pedindo socorro, pedindo ajuda. Então ele ficou como impressionado com as palavras de André Luiz, que ele estava no aprendizado, e Adelino chorava também, né, com lágrimas copiosas, encarou então o Segismundo de frente e falou. Então Alexandre, quando viu a cena, falou um pouco mais, né? Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade e imagina-te na posição dele e reflete sobre isso, pensa sobre isso. Então, às vezes os nossos preconceitos, né? A nossa forma de ver a aparência do outro já faz julgamentos, já cria aquele estereótipo, aquela coisa, né? Porque tem aparência feia e é isso, é aquilo, já fica com receio, né? Bom, nós temos isso muito forte, né? No nosso preconceito. As imagens falam muito forte para nós. Então é um chamamento para que a gente reconsidere e veja todos como irmãos que são, né? Mesmo aqueles que estão na senda do crime, e que todos nós somos ainda, estamos, né? Às vezes alguns de nós não cometem os crimes por várias outras dificuldades, mas dentro de nós o mal ainda habita, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, e aqui o mal predomina. E se estamos aqui é porque nós fazemos parte desse mundo, então nós temos também dentro de nós essa maldade ainda viva. Então, encaremos o próximo como um próximo, uma pessoa que tem necessidade, que se eu posso ajudar, por que não? Né? Auxiliamos cada um deles. Então, observa que a necessidade, e que a pessoa, quando chega na condição assim, de pedir ajuda, de pedir socorro, né? É um ato onde ele se sente, às vezes, humilhado, né? Necessitado. Então a gente deve se colocar na posição dela. Se fosse comigo, como é que eu faria isso? E não ia doer em mim a indiferença que as outras pessoas manifestassem com relação à minha situação? Isso não ia me dilacerar a alma? Não ia, com essa crueldade com que as pessoas muitas vezes olham o próximo, ou me olhariam? E as pessoas, de repente, eu estou no plano espiritual, quero me redimir, quero ajuda, quero socorro, estou angustiado, ansioso, e as pessoas me veem como um fantasma que está assombrando, que está assustado, né? Como aconteceu com Adelino durante os pesadelos dele. E por conta de sofrimento, que ele não estava ameaçador, ele estava demonstrando sofrimento, dor. Então ele disse assim: Adelino, meu amigo, abre as portas do coração para aqueles que te procurem em nome do nosso Pai. E aí então ele voltou e o Adelino para o Alexandre falou: mensageiro do céu, eu tenho medo, eu tenho muito medo, muito medo. Existe entre esse homem de sombra e eu um medo terrível, né? E eu tenho uma aversão muito forte a ele. Parece que ele quer me roubar a vida, ele quer acabar com a minha felicidade doméstica, envenenar o meu coração. Você veja que os sentimentos dele têm a ver com as vivências que ele teve no passado, com aquilo que ele vivenciou no passado. Então, por isso ele ainda carregava aquela carga emotiva
dos acontecimentos. E a Zé reminiscência estava ali muito presente. Então, era uma vítima do outro tempo que revivia muitos sentimentos, né, de coisas que já tinham acontecido com ele. Então o Alexandre ainda falou para ele, não deixe que forças negativas e destruidoras se intrometa no seu canto, no canto íntimo da sua alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando se tem boa vontade, firme disposição e fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão procurasse na condição de adversário, ainda assim, se ele fosse um inimigo mesmo, que quisesse mal, né, abre o coração, né, para ele, né? Procura reconciliar, né? Afinal todos estamos nessa situação de ignorantes das leis de Deus, da prática do amor, e a gente precisa desse caminhar para nos aproximar das leis de Deus. Então esse foi o nossa memória, né, da semana passada, e hoje então nós vamos continuar, né, nesse mesmo capítulo que ainda não concluiu. A dona Diva, acho que ela teve problema com a internet, ela não estava conseguindo se manifestar, o microfone dela estava fechado, ela saiu. Dona Lalinha, seu microfone continua fechado. Se a senhora quiser falar alguma coisa, comentar sobre o que nós vimos na semana passada, só abrir o seu microfone. Hoje estamos nós dois. Os demais, Cristiano, Shirley, Rejane, acho que eles dormiram um pouco mais. Às vezes é sábado, né? E às vezes acontece. Muito bem, então vamos continuar. Então o esposo da Raquel, né, estava chorando copiosamente. O Alexandre disse para ele, não chora, né? Aproveita, é uma oportunidade isso, né? Oportunidade de se reconciliar, de quebrar esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento. E então Adelina enxugou as lágrimas e falou, me ajuda pelo amor de Deus, pedindo para o Alexandre. E o Alexandre sentiu que ele estava sendo sincero naquela solicitação, naquele pedido. Então ele convidou o Segismundo para se aproximar do Adelino, e o Segismundo estava assim, bem abatido, bem sofrido, levantou meio que cambaleando, angustiado mesmo, e Alexandre amparou ele para ele poder caminhar, e apresentou então para o Adelino. O Segismundo falou, olha, esse é o nosso amigo Segismundo, e ele necessita da tua cooperação no serviço redentor. Então o Segismundo, ele queria se redimir, ele queria se consertar, ele queria promover essa mudança interior da situação que ele provocou no passado. E ele precisava da cooperação do Adelino, que o Adelino aceitasse ele para poder vencer essa situação que ele carregava, essa culpa que ele carregava com ele. Então, estende as mãos a ele, Adelina, em nome de Jesus. E Adelina então não hesitou, né? Orientado pelo aquele mentor, ele um esforço assim muito íntimo, né? Visível ao André, que estava tendo aquela visão mais macro, espiritual, ele apertou a mão do adversário e, muito comovido, disse, perdoe-me, irmão. Murmurou Segismundo com uma humildade assim muito grande, né? O Senhor vai recompensar pelo bem que me faz. E o marido do Raquel, então, Adelino, fixou ele nos olhos para dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, redarguiu, disponha de mim, serei teu amigo. Essa questão do olho, né, transmite um magnetismo, uma coisa assim muito profunda, principalmente nesses momentos assim, de grande emoção. Então, os olhares, né, a troca de olhares entre Adelino e Segismundo ali
como que formou um pacto entre eles, né, de procurar corrigir aquelas situações que carregavam entre eles. Então, disponha de mim, serei teu amigo. E ele, então Segismundo se inclinou e beijou as mãos dele, né? Ele estava estendendo as mãos, ele beijou as mãos, né? Em sinal de profundo respeito, né? E gratidão ao gesto de Adelino. E aquele ato assim espontâneo do Segismundo conquistou Adelino. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que beijava as mãos com tanta veneração, com tanto carinho. Tinha que ser uma pessoa que tinha alguma coisa de boa nele, né? Então aí o André Luiz viu uma coisa muito, muito interessante, um fenômeno, diz ele, singular. O organismo perispiritual do Adelino, ele parecia se desfazer daquelas pesadas nuvens que se rompiam de alto e baixo, revelando características luminosas. Então, antes ele estava então sombreado, com aquelas nuvens espessas e escuras, e elas começaram a se dissipar, e a luminosidade brotou de dentro do Adelino, né? Formando então aquela aura muito bonita, e irradiações bem suaves, né? Aureolava agora ele, e deixando perceber nele uma condição elevada, uma condição nobre. Veja, né, como é que é a transformação, né? Todos nós somos joias, né? Joias raras, diamante bruto, ainda coberto por aquela casca, né? Aquelas... Diz que o diamante, quando ele está ainda sem o trabalho de lapidação, ele não é nada bonito. Se torna bonito depois, né, dessa lapidação. Então, esse fenômeno estava acontecendo com Adelino. Ele estava se mostrando como criatura, né, como filho de Deus mesmo. E Herculano, então, que estava junto do André, falou para ele: o perdão de Adelino foi sincero. Então, ali no plano espiritual, não dá para esconder, não dá para fingir que está perdoando, não dá para fazer de conta, não dá para falsear a coisa. Ali, a sinceridade, ela mostra através desses raios luminosos. E os espíritos envolvidos ali, os superiores, eles percebem. Então, o Herculano, que é encarregado daquela missão, imediatamente percebeu. O perdão de Adelino foi sincero. E as sombras de ódio foram dissipadas naquele momento. Olha só que coisa bonita, né? Então, parece que... Só que esse trabalho, né, ele foi coisa assim, né, de muito tempo. Não foi assim, pá, né? Mas chegou o momento máximo dele eclodir, né? Os dois já estavam cansados daquela situação, daquele sofrimento, daquela coisa, né? Tanto o culpado quanto a vítima carregam um peso quando carrega o ódio, o ressentimento e a mágoa dentro de si, ou a dor do arrependimento, né, carregado pela culpa, a culpa faz muito mal, e o ódio também faz muito mal. Então aquelas duas criaturas estavam ligadas, escravizadas uma à outra por forças muito, muito negativas, muito ruins. E agora eles poderiam continuar ligados, só que pela força do amor, do perdão, né? Que é uma coisa mais leve, suave, gostosa, prazerosa. Então ele disse, louvado seja Deus, Herculano disse, louvado seja Deus. Alexandre então abraçou as duas almas reconciliadas, renovou-lhes as fraternais observações e em seguida recomendou ao esposo da Raquel que descansasse da luta, né? Então que ele se dispôs então a se retirar da companhia, provavelmente ia voltar então ao corpo. Então esse momento, né, de reconciliação, onde a sinceridade é espontânea ali, né, é verdadeira, e a reconciliação é uma coisa assim que os dois querem fazer,
mostra, né, o iniciar de um novo período para eles, de um novo caminhar. Não quer dizer que está tudo resolvido. Ah, perdoou, acabou tudo. Não, agora vai vir a reparação. O Segismundo vai reencarnar, vai ser filho do Adelino. E ali o amor vai se solidificar, vai se ampliar. Ali sim o amor vai ser verdadeiro entre os dois. Entre os três, claro. A Raquel também está envolvida. Então, então André notou que tanto o Adelino quanto a Raquel foram levados, né, induzidos pela espiritualidade ali presente a voltarem ao corpo físico, a fim de trocarem essas impressões sobre o fato, né, que eles iam classificar como sonhos, né, dentro da mente de cada um. Então eles iam acordar tendo aquela impressão de que aconteceu uma coisa muito boa, que eles encontraram uma pessoa, né, que necessitava de ajuda, alguma coisa vai surgir. Nós já vimos essa questão dos sonhos, como é que esse processo. A pessoa às vezes lembra de alguns símbolos, né, não se lembra de detalhes, mas o importante é o sentimento que fica, é a emoção que se construiu ali. E aí, ao se retirar, então, o Alexandre paternalmente comentou: com auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, ele acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Então, eles fizeram ali o processo de quebra desse ódio, desse ressentimento, e na outra semana iria então acontecer provavelmente o processo reencarnatório. E ele se propôs, falou: nós vamos acompanhar esse processo com muito carinho, e dizendo para o Segismundo: não tenha receio, não tenha receio com coisa alguma. Enquanto o Segismundo então sorria, confiante, resignado, o Alexandre se dirigiu a Herculano e disse: eu já vi o gráfico de como é que vai ser o corpo físico do Segismundo. Lembra que em reuniões anteriores, né, nós vimos o planejamento reencarnatório que acontece lá no setor especializado, no nosso lar, onde são construídos os desenhos, mapas, a programação, o planejamento reencarnatório com riqueza de detalhes, né, que eles vão ter, como é que vai ser o formato do corpo, como é que se vai ter alguma tendência a enfermidades e tudo mais. Então, o Alexandre já tinha observado e visto como é que seria o organismo físico do amigo que ele vai receber e ele percebeu que ele ia ter uma moléstia no coração. Essa moléstia ela vai se apresentar na idade madura, como consequência da falta que ele cometeu no passado. Então, vai apresentar uma moléstia no coração. Então, se ele souber passar bem por todas as situações da reencarnação que ele vai ter, ele vai... todas essas manchas, esses desajustes no perispírito serão, então, corrigidas. Então, disse ele assim, que o Segismundo ele vai sofrer grandes perturbações nos nervos cardíacos. Então, o coração dele vai ter problemas, né? E ele vai sofrer com isso, vai ter algumas dificuldades, enfermidades. E essas enfermidades, elas causam mais ou menos sofrimento, como nós já lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da forma como a gente, enfrenta isso aí. Tá bom, por Deus. Então, ele diz ainda, né? É necessário que você lhe faça ver as provas de resgate legítimo. Inclina a alma encarnada a situações periclitantes, perigosas e difíceis de recapitulação das experiências. Então, é preciso, né, que o plano espiritual, o Herculano, que eles são encarregados daquela reencarnação,
ele induz, ele oriente, quando o Segismundo estiver dormindo, né, e for emancipado, o espírito, ele conversa com ele, mesmo durante o momento que está encarnado, intua, oriente ele para que ele veja essas provas como bênção, que ele vai resgatar a situação que ele criou do passado. Então, advirta ele, né, que ele vai passar por muitos perigos, perigos de fracassar, de se deixar levar por tentações e tudo mais, né? Então, para ele recapitular as experiências e não cometer novos erros ou até mesmo repetir erros. Todavia, não obriga a novas quedas espirituais, né? Ele não é obrigado a cair. Vai aparecer situações onde ele é convidado muitas vezes a cometer equívocos, mas ele não é obrigado a ceder, ele já está preparado, ele se preparou na erradicidade. Então, quando a gente dispõe da verdadeira boa vontade no trabalho de elevação, a gente vence essas tentações. Então, poderá conquistar muitos valores, né? Se ele for um aprendiz realmente dedicado, aplicado, né? Ele vai ganhar muito tempo nessa encarnação, a oportunidade dele avançar muito nesse processo evolutivo. Então, ele procurar então conhecer as lições, né, que ele já tem dentro dele, que ele já aprendeu no período da erradicidade, e colocar essas lições em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Então, ali a justiça divina está ocorrendo, né? Mas não é uma punição, não é castigo nenhum, é apenas uma oportunidade que o próprio Segismundo e o Adelino estão tendo e pediram até para participar desse plano reencarnatório, para que o amor de Deus se faça nesse momento de mundo. Então, era a oportunidade, né? Ele vai reencarnar, então o Segismundo vai ser filho do Adelino e da Raquel. Lembrando que o Segismundo, ele foi o assassino de Adelino numa vida passada, então dessa vez ele vai reencarnar como filho. Então é uma forma de desfazer esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento que existia entre os dois. Então, se eles tiverem realmente boa vontade de se reconciliar, eles vão reconciliar. É muito fácil a gente perceber, às vezes, algumas situações, né, de animosidade entre pai e filho, e às vezes essa aversão, né, que sente é justamente porque um dos dois, né, de repente pode ter feito algum mal para o outro no passado, né? Um foi vítima e o outro foi o verdugo, né, o agressor de alguma maneira. E daí carrega essa sensação, né, de aversão contra o outro. Então se a pessoa tiver realmente boa vontade, tiver vontade de saber, de continuar a caminhada, os dois, né, eles poderão reconciliar. Então a reencarnação é justamente essa oportunidade que eles vão ter, Segismundo, Raquel e o Adelino. Então, quando há a fidelidade sincera deles, né, aquela boa vontade de se reconciliar, isso é uma oportunidade. E é a oportunidade que Deus dá, né, é a misericórdia que Jesus se referia lá durante os seus evangelhos. Então, ali eles falaram que daqui uma semana eles iam voltar, iam se rever e iam até participar daquele início, né, de reencarnação. Porque tinha toda uma equipe de construtores, né, da reencarnação, que trabalha com aquela questão física, os mapas cromossômicos, né, para poder fazer esse trabalho. E o André Luiz, então, como ele foi médico aqui na Terra, um cientista, uma pessoa pesquisadora, ele estava assim muito
curioso para saber mais, né, como é que funcionava, como é que é tanto a questão, né, física, biológica da construção daquele novo ser, daquele novo corpo, quanto a questão das reconciliações, da reaproximação, né, que ia acontecer pelos laços da carne e do espírito. E ele então, ele perguntou, mas por que não faz logo essa reencarnação, né? Por que tem que ter tantos cuidados, assim, tantas... Não seria lícito providenciar a reencarnação sem muitas delongas, já que vocês sabem como fazer, já faz de uma vez. E por que tamanho assim, por que tanto cuidado, né? Tanto carinho para com Adelino, que é a esposa da Raquel, e ele não deveria já se sentir satisfeito em cooperar para a própria redenção, aliás, e redenção também do Segismundo? Já eles não tinham, né? Porque Alexandre ele tinha poderes. Ele no plano espiritual você pode perceber, né, que ele com a energia magnética ele fez coisas muito interessantes em capítulos anteriores. Então ele teria assim condição, né, de quebrar todas aquelas resistências entre os dois e fazer a reencarnação sem mais delongas. Então Alexandre ouviu André pacientemente e com o sorriso que ele tinha de pai, ele falou, olha, os seus questionamentos, a sua estranheza, ela é natural. Você não está assim, muito experiente, né, nas questões de socorro desse lado da vida, que é o lado espiritual. E depois ele falou, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Então não existe pessoas iguais, né? Cada experiência é diferente, cada homem, cada espírito é um ser singular, é uma criação única de Deus. Então a sua mente, a sua forma de trabalhar é diferente. Então essa ideia que o André Luiz estava passando pode ser até aplicável em algumas situações, mas naquelas situações em especial, esse era o caminho melhor para que se fizesse. Então aí ele faz as analogias, né, que ele traz assim, ó, do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Então, o céu, né, vem essas chuvas que traz benefício para todo nosso planeta, para a natureza e tudo mais. Mas nesse mesmo céu não vem os raios, as faíscas que causam até destruição. Assim também a mente humana. A mente humana, ela tem da nossa mente, da mente de cada um, gera forças equilibrantes, forças restauradoras, forças que vão organizar todos os trilhões de células do nosso organismo físico. Então nossa mente ela pode promover a saúde como pode promover a enfermidade. Mas então quando ela é perturbada, quando ela está em equilíbrio, ela está serena, ela produz saúde, tanto física como emocional, como espiritual. Quando a nossa mente está perturbada, ela emite raios magnéticos que têm alto poder destrutivo, como o raio, né, que foi exemplificado aí na questão das intempéries atmosféricas. E esses poderes destrutivos, esses raios magnéticos que a nossa mente emite, ela vai para os nossos complexos celulares e pode causar grandes problemas, né? Então, o pensamento envenenado de Adelino, porque Adelino ele estava com pensamento envenenado. Lembremos que ele estava tendo pesadelos quase que à noite, estava causando danos em todo o equilíbrio familiar dele, né? E por conta disso, até que o Alexandre interferiu através do filho dele, do menininho, lembra, em capítulos anteriores, para restaurar aquela harmonia no lar, para dar um mínimo de condições para depois conversar, fazer a reconciliação ali entre o Segismundo, a aceitação do Adelino na vinda do Segismundo. Então o pensamento do Adelino estava intoxicado, né? E ele estava destruindo aquela condição para gerar aquela criança dentro dos padrões
reencarnatórios que foram programados no mundo espiritual. Então ele estava intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal. Então a geração ali dos dentro do Adelino, né? A geração biológica ali daquele novo ser, ela estava comprometida pelos pensamentos que ele gerava com relação ao Segismundo. E isso estava causando danos naquela questão celular ali da bolsa seminal, que é onde saem os espermas, né, para poder gerar o novo ser. Então ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à questão sexual, né? Poderia até ter o relacionamento sexual ali, poderia até gerar uma criança, mas ele não ia atingir o objetivo que eles tinham proposto ali no plano reencarnatório, de gerar aquele corpo dentro daquelas condições necessárias para que ele pudesse desempenhar o trabalho, a tarefa que ele vinha aqui na Terra de reconciliação e de quebra desse ódio. Até com aquelas enfermidades do coração, né, que foi dito anteriormente, então poderia ter até mais comprometimentos, então não ia atingir os objetivos sagrados da criação, porque a vida íntima do Adelino estava aniquilando as células criadoras. Talvez ele nem tivesse condição de gerar a criança, ele nem tivesse condição, né, da concepção. E poderia aniquilar por completo, né, intoxicando os gênios e dificultando então a ação da equipe espiritual que estava ali pronta para colocar eles no plano reencarnatório. Ora, o caso do Segismundo, unido a ele em processo ativo assim, de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Então é preciso que construa esse amor, desfaça essa aversão e construa afinidade entre os dois, entre os três, ali no caso a Raquel também, mas a Raquel estava mais tranquila. O problema estava entre o Adelino e o Segismundo. A Raquel, ela demonstrava ser um espírito que já tinha um certo equilíbrio, um avanço espiritual superior aos dois. Daí a necessidade, então, daquele trabalho intenso para despertar neles os valores afetivos, a amorosidade, né? A fraternidade, tudo também. Então, somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, modificando aquela questão magnética ali, das afinidades do Adelino, aquela posição íntima que ele tinha, ele agora, a partir daquele momento, né, durante essa semana que eles estavam se preparando para o momento da concepção, a Adelino então vai emitir agora forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então ele vai passar agora a emitir forças magnéticas que vai contribuir para a formação daquele novo ser. Por conta tudo dessa intervenção que teve o Alexandre e sua equipe para modificar aquela atmosfera perniciosa que vinha do Adelino, né, com relação ao Segismundo. Então, o André Luiz, ele percebeu a lógica nisso aí, né? Realmente isso aí tem sentido, diante de tudo que ele já passou, diante de tudo que ele já estudou lá no nosso lar e agora nessas experiências dos mensageiros, ele compreendeu que isso tinha uma lógica. E ele começou, então, a compreender o sublime trabalho que era realizado para que o Adelino ele se fizesse mais humano, se fizesse mais doce para poder ter aquela reencarnação mais tranquila. E como ele não encontrasse assim uma palavra mais assim para definir o assombro que ele estava tendo, né, a surpresa que o André Luiz estava, Alexandre sorriu e acentuou para ele depois de um tempo:
Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. Porque o André Luiz, ele queria resolver logo. Vamos fazer logo a reencarnação, você já sabe como faz e tal, para que tantos senões, tanto preparo. Aí, então, através dessas palavras, ele mostrou, né, evidenciou para o André Luiz que precisa uma certa dedicação, um certo esforço para que funcione bem aquela situação. E precisa, então, que tenha disciplina, né? Que tenha o tempo certo de fazer as coisas, né? Que ensinar a prática do amor, né? Não ser aquelas pessoas que simplesmente vão fazer as coisas de forma atabalhoada, né? Mas ter obediente aos princípios religiosos e atender os imperativos reais da própria vida, diz ele, né? A vida, ela exige esse passo a passo, não dá para fazer as coisas de forma intempestiva. Muito bem, nós já estamos faltando 5 minutinhos só para nosso término, nosso tempo está terminando, né? Algum comentário? Desse jeito. Eu tive meus 2 filhos mais velhos, depois eu levei 5 anos para ter o terceiro, que é o Adriano. E eu não tinha problema de saúde nenhum, nem o meu marido, e nunca tomei anticoncepcional. Por quê? Tinha um problema qualquer, né? Ainda não era o momento, né? Vai tinha saber, algo. Né? A gente precisava resolver algumas coisas ainda. Então, nós aqui embaixo, nós não sabemos nada. Nada. Não sabemos nada. Isso é um fato. Muito bem. Então, vamos partir para o encerramento. A dona Lalinha quer fazer oração, ou a dona Diva, para encerrar? Eu faço. Deixa a Lalinha fazer. Oi? Dona Lalinha fazer? Então tá. Ok, então por sua conta. Vamos, então, deixar o nosso pensamento elevado ao nosso Pai que está no céu, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, e agradecer por podermos ter essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse momento e pedir a Ele que continue sempre nos abençoando, sempre como tem abençoado todos os dias, e dê a luz e o amor para toda a humanidade, dê compreensão para que as pessoas possam compreender o grande valor da vida. Peço também, Jesus, que envolva um olhar de compaixão para a sogra do Cristiano que está no seu leito terminal. Se for para o bem dela, então alivia as dores dela. Não deixe ela sofrer tanto tempo. Obrigada, Mestre Jesus, por nos estar sempre acolhendo no seu seio de bondade. Que Deus nos abençoe e que Jesus também nos abençoe para sempre, todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a